Mártire de Policarpo. Porém, o glorioso Policarpo, desde o início, ao ouvir a respeito e longe de perturbar-se, desejou muito permanecer na cidade. Porém, a maioria o convenceu a se retirar. Então ele se retirou para uma fazenda não muito distante da cidade. E lá permaneceu com alguns companheiros, não fazendo outra coisa noite e dia, senão orar por todos os homens, pelas igrejas em todo o mundo, pois esse era o seu hábito constante. Enquanto orava, ele caiu em êxtase, 3 dias antes de o prenderem, e viu seu travesseiro queimando pelo fogo. E ele se virou e disse àqueles que estavam com ele: necessário é que seja queimado vivo. E como persistissem aqueles que procuravam ele, partiu para outra propriedade. Imediatamente os seus perseguidores apareceram ali. Não o encontrando, prenderam 2 jovens escravos, um dos quais confessou sob tortura, pois era impossível que Policarpo permanecesse escondido, visto que as pessoas que o traíram eram as da sua própria casa. E o capitão da polícia, que por acaso recebera o nome de Herodes, estava ansioso para trazê-lo ao estádio, a fim de que pudesse cumprir a porção a ele designada, tornando-se participante com Cristo, enquanto eles, os seus traidores, sofressem punição do próprio Judas. Então, levando o rapaz com eles, na sexta-feira, perto da hora da ceia, guardas e cavaleiros saíram com suas armas de costume, apressando-se, como se estivessem atrás de um ladrão. Chegando em um grupo, tarde da noite, encontraram um homem na cama, no piso superior de certa casa. Embora Policarpo pudesse ter partido dali para outro lugar, não o fez, dizendo: seja feita a vontade de Deus. Então, quando ouviu estarem ali, desceu e conversou com eles, e os que assistiam se maravilhavam com a sua idade e a sua constância, e se perguntaram como poderia haver tanto ímpeto pela apreensão de um velho como ele. Mediante isso, imediatamente deu ordens para que se pudessem à mesa para eles comerem e beberem, e quando desejassem. E os convenceu que eles concedessem 1 hora para poder orar, sem ser incomodado. E mediante o consentimento deles, Policarpo se levantou e orou, estando tão cheio com a graça de Deus, por 2 horas não pôde parar de orar. Aqueles que ouviram se espantaram, e muitos se arrependeram de terem vindo contra um velho tão venerável. Quando finalmente terminou de orar, após de se lembrar de todos os que em algum momento cruzaram seu caminho, pequenos e grandes, altos e baixos, e toda a igreja universal, em todo o mundo, tendo chegado a hora, eles sentaram em um asno e o trouxeram para a cidade, sendo este dia o grande sábado. Ele foi recebido por Herodes, o capitão da polícia, e o seu pai Nicetas, que também o levaram para a sua carruagem, e tentaram persuadi-lo, sentando-se ao seu lado, dizendo: que mal há a dizer que César é Senhor, e oferecer incenso e tudo mais, e salvar a si mesmo. A princípio ele não lhe deu resposta. Contudo, como persistiam, disse-lhes: eu não farei conforme me aconselhais. Então, não conseguindo persuadi-lo, eles proferiram palavras ameaçadoras e fizeram descer tão depressa da carruagem que se machucou a canela. E sem nem sequer voltar para trás, ele seguiu o seu caminho rapidamente, como se nada houvesse acontecido, levado ao estádio onde tal era o tumulto, que ninguém podia escutar ninguém. Quando entrou no estádio, uma voz do céu veio a Policarpo: sê forte. Policarpo mostra que os homens, e ninguém viu quem falava, mas o do nosso povo.
que estavam presentes ouviram a voz, e finalmente, quando ele foi trazido, houve um grande tumulto, pois ficaram sabendo que Policarpo fora preso. Ao ser então trazido perante ao procônsul, este lhe perguntou se ele era homem. E ao confessar que sim, o procônsul tentou persuadi-lo a negar, dizendo: pense na tua idade, tudo ou mais, como é costume deles dizer. Jure pela sorte de César, arrependa-se e diga abaixo aos ateus. Então Policarpo, com um semblante solene, contemplava toda a multidão de pagãos ímpios que estavam no estádio. Ele acenou e, suspirando e olhando para o céu, disse: abaixo os ateus. Porém, quando o magistrado o pressionou para valer, e disse: faça o juramento e eu te libertarei. Vitupério o Cristo. Policarpo respondeu: eu sirvo há 86 anos e ele não me fez mal algum. Como então posso blasfemar ao meu rei que me salvou? Porém, ao persistir novamente, dizendo: jure pela sorte de César, e ele respondeu: se tu supões em vão que jurarei pela sorte de César, como dissestes, finges ser ignorante quanto a minha pessoa, ouças claramente, eu sou um cristão, mas se quiseres aprender a doutrina de cristianismo, escolha um dia e me escute. O procônsul disse: convença o povo. Porém, Policarpo respondendo: quanto a ti, eu considerei digno de uma explicação, pois fomos ensinados como convém a prestar tal honra aos príncipes e autoridades nomeados por Deus, honra esta que não nos prejudica. Porém, quando a estes eu não considero indignos para dever-me defender diante deles. Ao que o procônsul disse: eu tenho feras aqui e vou jogá-las para elas, a menos que te arrependas. Porém, Policarpo respondeu: chama-as, pois o arrependimento melhor para o pior é uma mudança não permitida a nós, mas nobre coisa é mudar do mal para a justiça. Então o procônsul lhe disse outra vez: eu farei como seja consumido pelo fogo, caso desprezes as feras, a menos que te arrependas. Porém, Policarpo respondendo: tu ameaças com fogo e queima, por um momento após certo tempo, extinto, pois tu ignoras o fogo do juízo vindouro e da punição eterna, reservada para os ímpios. Porém, por que demoras? Vem fazer a vontade. Dizendo essas outras coisas mais, ele foi inspirado com coragem e alegria, e o seu semblante encheu de graça, de modo que não apenas não se abateu com as coisas que lhe foram ditas, mas pelo contrário, o procônsul ficou admirado e enviou o seu próprio arauto para proclamar 3 vezes no meio do estádio: Policarpo confessou ser ele o próprio cristão. Tendo o arauto assim proclamado, toda a multidão, tanto de gentios como de judeus, que habitavam em Esmirna, gritou com furor incontrolável, bradando: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, destruidor de nossos deuses, que ensina muitos a não sacrificar nem adorar. Dizendo essas coisas, eles gritavam em voz alta e pediam a Asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Porém, Filipe disse que não era lícito, porquanto já havia sido encerrado os espetáculos e combates. Então acharam por bem gritar em unanimidade que Policarpo fosse queimado vivo, pois assim havia de ser, para cumprir a visão que lhe fora mostrada em relação ao seu travesseiro.
Quando ele ouviu em chamas, enquanto orava, voltando-se ele disse profeticamente aos fiéis que estavam com ele: eu preciso ser queimado vivo. Essas coisas aconteceram com uma velocidade muito grande, mais rápido do que as palavras poderiam narrar. As multidões imediatamente tomaram madeira, feixes de lenha das oficinas e das casas de banho, e os judeus em especial, segundo o seu costume, ajudaram com zelo. Porém, quando a pilha de madeira ficou pronta, despindo-se das roupas de cima e soltando a cinta, Policarpo se esforçou para tirar também os sapatos, embora antes não tivesse um hábito de fazê-lo, já que todos os fiéis disputavam todo o tempo ansiosamente quem tocaria a sua carne primeiro, pois ele fora tratado com toda a honra por sua vida santa, mesmo antes de chegarem-lhe aos cabelos grisalhos. Imediatamente, então, os instrumentos que estavam preparados para a pilha de lenha foram colocados em torno dele. E como iam pregá-lo na estaca, ele disse: deixe como eu estou, pois aquele que me concedeu suportar o fogo também concederá permanecer na fogueira sem me mover, mesmo sem a garantia que vos buscai nos pregos. Assim não pregaram, mas amarraram Policarpo, então colocando as mãos para trás e sendo amarrado à estaca com um carneiro nobre, tirando de um grande rebanho para uma oferta queimada, preparada e aceitável a Deus. Olhando para o céu, disse: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através de quem recebemos o conhecimento de ti, ó Deus dos anjos, potestades e de toda a criação e de toda a geração dos judeus que vive em tua presença, eu bendigo por ter concedido este dia e honra em que recebereis uma parte entre o número de mártires no cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto da tua alma quanto do corpo incorruptibilidade. Estes na presença como um sacrifício rico e aceitável, como tu preparaste e revelaste de antemão e tens cumprido, tu que és Deus fiel e verdadeiro. Por esta razão, por todas as coisas, eu te louvo. Te bendigo, te glorifico por meio do eterno celestial sumo sacerdote Jesus Cristo, teu amado Filho, como quem a ti o Espírito Santo seja a glória, agora e sempre, pelos séculos vindouros. Quando Policarpo ofereceu o amém, terminou de orar a oração, responsáveis pelo fogo acenderam a fogueira, uma poderosa chama flamejou. E nos que pudemos testemunhar, vimos um milagre. Sim, fomos preservados a fim de que pudéssemos relatar aos outros o que aconteceu. O fogo, tomando a aparência de um arco, como a vela de navio, preenchia pelo vento, vês um muro em torno do corpo do mártir. O seu corpo estava ali no meio, não como uma carne queimada, mas como um pão no forno, ou algo semelhante a ouro e a pratas refinados em uma fornalha. Pois percebemos que o cheiro tão perfumado, como se fosse o cheiro de incenso ou alguma outra especiaria preciosa. Então, por fim, vendo que o seu corpo não podia ser consumido pelo fogo, os ímpios ordenaram que um carrasco fosse até ele e o esfaqueasse como uma adaga. Enquanto o fez, veio uma pomba e uma quantidade de sangue que apagou o fogo, e toda a multidão se maravilhou com o fato de que houvesse tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos, entre os que estavam
estava este homem, o glorioso mártir Policarpo, mestre apostólico e profético em nossos dias, um bispo da Santa Igreja que estava em Esmirna, pois cada palavra que ele proferiu com sua boca foi cumprida e será realizada.